pessoal, vamos começar aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui minha área de trabalho para começarmos a falar. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, ativem o microfone, falem, certo? Porque nem sempre vai estar me dando para que eu fique visualizando aqui o bate-papo, certo? Mas, por gentileza, quando vocês forem, tiverem alguma objeção aí, por gentileza, falem. Então vamos lá, por que eu estou fazendo esse encontro aqui com vocês? Na realidade, eu queria mostrar para vocês que nós iremos, a partir de agora, entrar em um novo assunto, certo? Nós vamos estar entrando agora em um novo material. Dando sequência lá no que a gente vinha vendo dentro de sala de aula, nós vimos que as fases do desenvolvimento de software, ela está subdividida em algumas fases, análise, projeto e desenvolvimento, certo? Então, agora a ideia é a gente trabalhar um pouquinho essa outra fase, a migração da fase do projeto para a fase do desenvolvimento. Nós passamos uma fase de transição da fase da análise para o projeto e agora a ideia é a gente trabalhar um pouquinho a fase do projeto para o desenvolvimento, certo? Então nós vamos trabalhar agora essa outra parte, ok? Então, com esse conteúdo que eu vou estar passando para vocês hoje, seria justamente sobre a orientação a objeto. Então, nós ainda vamos trabalhar um pouquinho com os diagramas da UML, certo? Então, nós vamos trabalhar com o diagrama da UML, especificamente o diagrama de classe, certo? E a partir dessa parte aí, nós vamos começar também a trabalhar alguns conceitos da programação Java, certo? Eu diria para vocês que assim, o nosso semestre ficou realmente muito complicado, tendo em vista aí essa paralisação que a gente está sofrendo, e a parte prática da disciplina também ela vai ficar um pouquinho complicada. Embora eu vou tentar usar algumas ferramentas com vocês para ver se auxilia a gente. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que vocês consigam visualizar aqui o material que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma, certo? Então vamos aí. Pronto. Acredita aí que vocês já estão visualizando, certo? Então vamos para cá. Então, esse aqui foi o material que eu disponibilizei para vocês agora, certo? Ele vai tratar sobre os conceitos da orientação a objeto. Então, se você for lá acessar a plataforma, a nossa disciplina, você vai ver que foi isso aqui que eu postei para vocês. Ó. Então, qual é o objetivo dessas aulas dessa semana, entre os dias 1 até o dia 5? Seria vocês aprenderem esses conceitos que estão aqui da orientação a objeto. Primeiro, o que é o paradigma orientado a objeto, certo? Segundo, os conceitos da orientação a objeto, entre eles classes, herança, polimorfismo, métodos, atributos, classe, superclasse, encapsulamento. Então são conceitos que eu preciso que vocês entendam nessa disciplina agora para a gente começar a migrar da parte do projeto, a qual a gente vai estar partindo a partir de agora, certo? Para começar a trabalhar a parte de programação. Eu vou dizer para vocês que pode ser que a gente não consiga entrar tão profundamente na parte da programação, especificamente porque a gente já está um pouquinho avançado no tempo do nosso semestre, e com a dificuldade que a gente vai ter de fazer práticas na nossa disciplina, justamente por conta da distância, sem ter laboratório, computadores e tudo mais, então isso vai ficar um pouquinho prejudicado. Mas que não se preocupem, até porque nós vamos ter, vocês ainda vão ter uma outra disciplina que vai tratar e versar sobre esse mesmo tema, que é a disciplina de laboratório de software, certo? Então, lá nessa disciplina, na realidade, é para vocês colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam nessa disciplina agora, mais especificamente no desenvolvimento Java. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no material. Então, aqui no material vocês têm um roteiro sobre o que vocês precisam aprender para esse conteúdo, que seria justamente o paradigma de orientação a objeto, os conceitos de orientação a objeto, classe, objeto, mensagem, e os pilares da orientação a objeto. No caso aí vocês vão ver falando sobre
abstração, vocês vão entender sobre polimorfismo e herança, né? E a ideia do reutilização. Embora isso aqui eu já falei bastante para vocês. Mas vamos lá, vamos tentar dar uma síntese aqui. Na realidade, a aula de hoje não é para ministrar mesmo aula, mas é só para orientar vocês ao estudo de vocês, certo? Então, ó, quanto à questão do paradigma, né, já falamos disso daqui também lá no início da nossa disciplina, né, quando eu mostrei para vocês que existem vários paradigmas de programação. Entre eles, um dos paradigmas é justamente a orientação ao objeto. Né? Entre eles, aí, as linguagens que implementam esse paradigma, ou entenda a palavra paradigma como modelo ou modo de programar. Né? Então, existem vários paradigmas, como vocês já viram, né, em aulas anteriores. E a ideia agora é a gente trabalhar um pouquinho mais com ênfase nesse modelo de programação chamado de orientação a objeto. Entre eles nós temos aí a linguagem Java, C++, né, o Smalltalk, né, o Python e aí diversas outras linguagens que trabalham orientação a objeto. O próprio PHP também, né, é uma linguagem também orientada a objeto. Beleza. Para auxiliar, pessoal, o estudo de vocês, eu coloquei aqui, ó, né, alguns links, né? Existe esse linkzinho que eu coloquei aqui, ó, no YouTube, que é uma aula bem curtinha, né, mostrando aí os principais conceitos de orientação a objeto, certo? Bem como também eu coloquei um PDF, né, que traz mais alguns detalhes, certo? É interessante que vocês assistam e que vocês acessem esse PDF e dêem uma leiturazinha rápida, certo? Uma outra sugestão, pessoal, para quem está querendo ganhar tempo na disciplina e aprender realmente um pouco mais, né, do que o que a gente vai poder ofertar, né, para vocês esse semestre, eu estou deixando uma sugestão de um curso completo de Java, de programação orientada a objeto com Java, que eu acho que é a disciplina de vocês, né, uma crítica que eu faço aqui à própria disciplina, ela deveria ser isso aqui, e não o que foi passado para vocês. Mas, infelizmente, tudo que foi passado é o que está previsto no nosso cronograma da disciplina. Mas, como sugestão para aprendizado de vocês, né, vocês já até devem conhecer, né, o cara que eu coloquei esses vídeos. Eu vou até clicar aqui para vocês verem. É o Gustavo Guanabara. Né? Ele tem vários cursos muito legais, né, na parte de tecnologia. Entre eles, o curso de programação orientada a objeto com Java. Se você quer aprender só a linguagem Java, né, tem um curso mais simples, né, que é o Java básico. Mas se você quer aprender a orientação a objeto e junto com a orientação a objeto você também quer aprender a linguagem Java, então você pode seguir, né, nesse linkzinho aqui. Além disso, né, eu deixei aqui o link também do próprio portal, né, do curso em vídeo, né, que é o site do professor Gustavo Guanabara, que tem, né, esses cursos que eu acho que são bem legais aí para que vocês consigam ampliar, né, mais o conhecimento de vocês. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então, sobre os conceitos da orientação a objeto, né, vocês vão poder observar aí, quando vocês fizerem os estudos mais profundamente, né, que a ideia da orientação a objeto é tentar justamente transformar a programação na criação de objetos fictícios no mundo virtual. Então, a ideia é o sintetizar ou criar objetos do mundo real no formato virtual. Então, o nosso mundo que nós conhecemos fisicamente, analogicamente, ele é composto por objetos. Né? Então, mouse, né, é um caderno, caneta, carros, asfalto, casa, tudo isso são objetos. Então, a ideia do paradigma orientado a objeto é fazer justamente a mesma coisa. É modular, né, a nossa programação para que ela sintetize objetos. Então a gente vai fazer uma abstração e transformar essas abstrações no mundo virtual de forma que a gente entenda objetos, certo? E lógico, a outra ideia também da gente transformar, né, o paradigma objeto é diminuir aí a distância entre a modelagem computacional do mundo real para o mundo virtual, certo? Então aqui eu quero que vocês depois dêem uma lidazinha bem mais detalhada, certo? Sobre essa questão da orientação a objeto. Mas vamos descer aqui para que a gente comece a avançar um pouquinho, certo? Então, dentro dessa ideia da orientação a objeto, você vai precisar aprender alguns conceitos da orientação a objeto, que são classes, o que são objetos, mensagens, encapsulamento, herança
polimorfismos e entre outros, certo? Então já é uma dica aí para vocês, tentem sintetizar, tentem aprender de fato o que são esses conceitos da orientação a objeto. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês o que é, certo? Classe, pessoal, como o próprio nome diz, é uma espécie de classificação, certo? Então veja, se a gente for fazer um paralelo com o mundo real, todos os objetos eles são facilmente classificáveis. Você tem uma classificação, né? Então você consegue classificar objetos. Como, por exemplo, vamos pensar aqui, um objeto cadeira é uma classe de vários tipos de cadeiras. Então, por exemplo, posso ter cadeira com braço, posso ter cadeira giratória, posso ter uma cadeira que tem 4 pés, outras que só tem 3, outras que são fixadas na parede, que nem pé tem. Ou seja, veja que tudo isso é uma classe de um objeto que a gente pode ter chamado aqui de cadeira, certo? Então, aqui nesse exemplo, um objeto carro, certo? Então, esse objeto carro, veja que ele é uma classificação desse objeto. Então, a partir de uma classe, eu posso gerar objetos específicos. Então, a classe carro, ela gera objetos carro. E cada carro ele pode ter os seus atributos e seus métodos. Se for ficando complicado aí, pessoal, vá falando, certo? Porque assim, como o conceito já está enraizado em mim, quando eu falo classe, objeto, atributos e métodos, eu já sei. Mas então, vamos voltar. Primeiro, o que é que você tem que entender? O que é uma classe? Classe é algo que classifica um objeto, certo? Classe é aquilo que dá origem aos objetos. Então, eu tenho uma classe carro. A partir da classe carro, eu começo a gerar objetos carro, certo? Então, para que eu consiga criar um objeto, eu preciso ter uma classe que dê origem a esse objeto, certo? Então, lá na programação, quando a gente for programar, né, no Java, nós vamos criar classes. Então, eu vou criar aqui uma classe automóvel, tá vendo aí, ó? E essa classe automóvel, ela tem atributos. O que é um atributo, pessoal? Vamos ver aqui se alguém está falando alguma coisa. Pessoal, estão me ouvindo aí ainda? Certo. Então, ó, o que é um atributo de uma classe? Atributo de uma classe nada mais é do que características. Então, por exemplo, todo carro não tem um número específico de portas? Então, o carro pode ter 2 portas, pode ter 4 portas. Tem carros que, por exemplo, tem 3 portas, né, que tem 2 de um lado e uma do outro. Tem outros carros que consideram 5 portas, né, que é as 2 laterais, 2 de um lado, 2 do outro, e o porta-malas seria considerado também uma porta. Então, veja, todos os carros têm um número de portas. E tem carro até que não tem nem porta, né? Que é aquele que, por exemplo, bug, né? Não tem nem porta, tem. Então, o número de portas seria 0. Todo carro tem uma outra característica que é a cor, né? Seria aqui um atributo. Então, a cor vermelha, rosa, branca, né? Cinza, lilás. Então, isso é uma outra característica. Fabricante é uma outra característica de um carro, né? Então, o fabricante é a Volkswagen, é a Toyota, é a Chevrolet, né? O ano de sua fabricação, o ano do carro, né? O ano de fabricação, o ano do modelo, 2002, 2005, 2010, né? E todo carro também tem outra característica que é a placa. Veja, aqui eu poderia, logicamente, aumentar o número de características desse meu objeto, no caso aí, de acordo com que eu necessitasse, né, de ter informações desse carro. Mas já abrindo aqui um paralelo bem avançado, por exemplo, se eu estou criando um sistema de estacionamento, né, eu estou criando um sistema de estacionamento orientado a objeto. Por exemplo, o fabricante do carro para mim vai ser importante? O número de portas do carro vai ser importante para mim? Não.
O que é que muito possivelmente no sistema de estacionamento rotativo vai ser importante? A placa do carro seria algo importante. E talvez o modelo do carro, né? Modelo e placa, né? Ou o nome do proprietário, né? Então veja que alguns atributos, em algumas situações da programação, ela pode ser importante e outros atributos podem não ser. Então, por exemplo, o número de portas para um sistema de estacionamento pode ser que não seja importante, então eu não teria esse atributo. Então, os atributos que eu vou ter da minha classe, né, desse meu objeto, vai depender da aplicação do sistema. Mas vamos voltar aqui aos conceitos. Então, ó, a partir dessa classe automóvel, a partir do momento que eu faço o que a gente chama de instanciação ou criação do objeto, eu estou instanciando o objeto. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa classe e a partir dela criando um objeto carro. Então ela deixou de ser uma classe e passou a ser um objeto. E a partir dessa classe eu posso criar quantos objetos carros eu quiser. Então eu posso criar o objeto automóvel 1, o objeto automóvel 2, o objeto automóvel 3 e assim sucessivamente. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma classe descrita, eu posso instanciar a quantidade de objetos dessa classe, quantos eu quiser. E aí, né, na medida que eu vou alterando esses atributos, eu vou criando outros carros. Então, por exemplo, nesse objeto 1 aqui, eu teria todos esses atributos. Aí, vamos lá. Qual é o atributo desse objeto 1, número de portas? Vamos supor 2. A cor, vermelha. Fabricante, Volkswagen. Ano, 1968. Placa, XYK 1900. Aí veja que agora esse objeto 2, ele também foi criado a partir dessa classe. E esse carro aqui ele já vai ser ó, número de portas, vamos supor aqui, 3 portas, cor, rosa, fabricante, sei lá, GM, vamos botar aqui, que eu não sei nem que diabo de marca seria esse carro. Ano, sei lá, 1932. Acho que nem é dessa época, mas enfim. Placa, aí outra placa. Ou seja, cada objeto vai ter sua especificidade na questão dos atributos. Pergunto, até aí deu para entender o que é classe e o que é objeto e o que são atributos? Pronto. Pronto, show de bola. Então, ó, quando você for codificar, você vai criar classes e quando você instancia essa classe, você cria um objeto. Certo? É como se você tivesse aqui ó, uma matriz. Imagina aí que você é um produtor de calçados. Então não existe a máquina de fazer um calçado, como por exemplo o modelo Havaiana. Então a classe seria a matriciação desse cara. Cada Havaiana que eu crio é um objeto. Então a classe seria o molde e os objetos seriam as sandálias. Entenderam? Então você vai ter que criar um molde, que a partir do molde você vai criar outros objetos. Tranquilo? Então a orientação a objeto ela trabalha dessa forma. Então veja outro exemplo aí. Ó. Aqui nós temos a classe pessoa, certo? Então a partir dessa classe pessoa eu posso gerar objetos pessoa, certo? Então eu criei uma classe pessoa. E quais são as características dessas pessoas? Então toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma idade, toda pessoa tem uma altura, tem um peso, tem um sexo, certo? Então veja que isso daqui são atributos, né, da nossa classe pessoa. Ou seja, a partir desses atributos eu consigo identificar quem é as pessoas que fazem parte daquela classe. Então a classe pessoa, né, ela vai gerar pessoas. Então a partir dessa classe, por exemplo, eu posso ter o objeto Maria. Né? Maria é o nome dela. Idade, sei lá, 32 anos. Altura, 1,64 m. Peso, 57 quilos. Sexo, feminino. A partir dessa classe eu posso também criar um outro objeto chamado de Pedro. Então o objeto Pedro é um objeto da classe pessoa. Então Pedro é o nome dele, a idade, 32 anos, altura, 1,67 m, peso, 79 quilos, sexo, masculino. Entendeu? Então eu tenho a classe e a partir do momento que eu instancio essa classe, eu crio um objeto.
cada instância da classe é um objeto. Se você já entendeu qual é a diferença entre classe e objeto, você já entendeu mais ou menos a metade do caminho agora, certo? Vamos adiantar aqui um pouquinho. Então tá aí, né? Ó. Objeto, composto por uma propriedade e seus estados respectivos valores, né? E aí nós vamos ter agora uma outra coisa, que são os comportamentos. Então veja, todo objeto, né? Entendendo agora o que é objeto. Todo objeto é uma instância de uma classe. Todo objeto, quando a gente faz a instanciação dele, ele vai ter os seus comportamentos, né? Os seus métodos, as suas operações e suas propriedades, as suas características. Então, todo objeto tem atributos e métodos. O que são os atributos e o que são os métodos de um objeto? Atributos, como a gente viu aqui acima, são, né, as características desse objeto. Esse objeto ele pode ter um nome, uma altura, uma idade, um sexo, ou então como aqui no carro, né, a cor, o número de portas e etc. Certo? Já os métodos são as ações que esse objeto ele pode fazer. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O que é que um carro pode fazer? Quais são as ações que um carro pode fazer? Pessoal? Pronto, então ele pode, por exemplo, uma característica do carro, ele pode andar para frente, andar de ré, dobrar à esquerda, dobrar à direita, acelerar, frear. Isso não são ações que o carro pode desenvolver? Então, essas ações, elas vão ser os métodos. Enquanto as características são os atributos, os métodos são as ações que esse objeto vai poder realizar. Detalhe, pessoal. Esses métodos, eles são implementados na classe. Então, quando eu crio a classe, eu digo quais são os métodos que essa classe tem e quais são os atributos e quais são os métodos que eu vou descrever aqui embaixo, certo? Então, na classe eu já digo quais são os atributos e quais são os métodos. E aí, quando eu faço a instanciação de uma dessas classes, cada objeto vai ter essas características e essas funcionalidades. A mesma coisa aqui é para a pessoa, né? Nessa classe pessoa eu já tenho aqui os atributos dessa classe pessoa. Mas vamos lá, o que é que uma pessoa pode fazer? Ela não pode, por exemplo, andar, correr, pular, gritar, ouvir, não é isso? Não são ações que o objeto, né, pessoa pode fazer? Então, a classe pessoa teria esses atributos e aqui embaixo nós teríamos esses métodos, certo? Então, veja que aí você vai entendendo, né, o que são, né, esses atributos e esses métodos. Aqui também está mostrando para vocês, né, que, na realidade, esses cachorros todos, né, são da classe cachorro e casa. Veja que você tem a mais variado tipo de casa, né? Mas todas elas são casa. Então aqui nós teríamos a classe e aqui nós teríamos os objetos, a instanciação. Certo, mas eu posso ter uma casinha bem pequenininha e outra casa bem grandona. Mas todas elas são casas. Aí a gente vai aprender um conceito mais na frente que a gente chama de polimorfismo não, né? Herança, né? A gente pode herdar a característica de uma casa só e fazer especificações a partir de uma casa genérica. Então eu tenho uma casa genérica que é essa, e a partir dessa casa eu posso ampliar os seus atributos, os seus métodos, como também eu posso diminuir, né? Então tá aí, ó, falando sobre as operações do carro, ó, tá vendo? Aqui a gente já está falando sobre os métodos. Então o carro ele pode ligar, ele pode desligar, travar as portas, acelerar, frear. Tudo isso são aí, né, as funcionalidades que eu posso fazer com o meu carro, certo? Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui ele está falando sobre as mensagens, né? Esses objetos eles conversam um com os outros através de trocas de mensagens, né? Então, um objeto ele é o emissor e, logicamente, um outro objeto seria o receptor. Então, eu posso fazer com que esses objetos eles troquem
né, informações através dos meus métodos. Né? Usando os métodos, eu posso fazer com que esses objetos conversem entre si. Tranquilo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui mais alguns outros conceitos, né, para que vocês também deem uma olhada. Né? Por exemplo, encapsulamento. O conceito de encapsulamento é um conceito de proteção. Ou seja, eu tenho aqui o objeto pessoa e tenho o objeto carro, certo? Só que o objeto pessoa, ele pode mandar mensagens para o objeto carro. E o objeto carro, por sua vez, também pode mandar mensagens para o objeto pessoa. Só que, quando o objeto pessoa, aqui, né, vamos pegar aqui o Pedro, está mandando uma mensagem aqui para o objeto carro, ele não vai poder, por exemplo, alterar os atributos desse objeto, né, diretamente. Ele vai ter que fazer isso através dos métodos, certo? Eu estou criando aqui um método que vai alterar a cor do carro, certo? Então, o objeto Pedro vai acessar um método do objeto 1, que vai ser alterar cor, e esse método vai alterar o atributo desse objeto 1 aqui, certo? Então, veja, o que é encapsulamento, professor? Encapsulamento, né, de forma bem simplória, é a forma de você proteger, né, os objetos, em especial os atributos, certo? Esses atributos eles não podem ser alterados, né, por terceiros, ou seja, o objeto Pedro ele não pode vir aqui diretamente e alterar o atributo cor do objeto 1. Se ele puder fazer isso, como é que vai ser feito? O objeto carro vai poder especificar isso através do seguinte: vai criar um método, alterar a cor, que vai disponibilizar para que Pedro acesse esse método e a partir desse método ele consiga alterar o atributo cor desse carro, certo? Então isso é o que a gente chama de encapsulamento, né? Encapsulamento, pessoal, é mais ou menos uma forma de proteção dos objetos, certo? Herança, né? Vou ser bem simplório aqui também. O que é herança? Herança é quando você herda, certo? Então, por exemplo, todos os objetos criados a partir de automóvel, aqui da classe automóvel, ele vai herdar todas essas características aqui, certo? Então, eu tenho um objeto 1 aqui, ele herdou todas essas características desse cara. Então, quando eu digo que o objeto 2 ele também é filho do objeto 1, ele vai herdar todas essas características e todos esses métodos, né, desse carro. Então, quando eu digo, olha, o objeto 2 ele herda do objeto 1, por exemplo. Então, ele está herdando tudo que o carro tem de características e tudo que o carro tem de ações. Basicamente, tudo que ele tem de métodos e de atributos, certo? Isso é o que a gente chama de herança. E a outra coisa é o que a gente chama de polimorfismo. O que diabos é isso, professor? Polimorfismo. Polimorfismo é a possibilidade de você herdar, de você alterar características, certo? Então, por exemplo, o carro aqui, ó, né, se a gente pegar aqui novamente esse objeto carro, eu posso fazer com que ele tenha um polimorfismo. Então, por exemplo, todo carro tem 4 rodas, mas eu não posso alterar esse carro para que ele tenha, por exemplo, 3 rodas. Lógico, ficaria algo estranho, mas eu posso, né? Então, o carro geralmente tem 4 rodas, mas eu posso modificar ele para que esse objeto em específico ele tenha uma outra característica, né? Uma característica específica. Por exemplo, quando a gente falou sobre a cadeira, né? Eu tenho cadeira que tem 4 pés. Mas eu posso ter cadeira que só tem um, né, que é fixa no chão. Eu posso ter um outro tipo de cadeira que ela é rotatória, outra que possui braços, outra que tem encosto, outra que não tem. Então isso é o que a gente chama de polimorfismo. Né? Então é a possibilidade de você pegar um objeto e fazer alteração. Existe outra característica aqui também que a gente chama de herança múltipla, né? Onde você pode misturar características de vários objetos. Né? Um objeto misturar com outras características. Certo? Então,
Pessoal, o que eu vou pedir aqui para que vocês façam, né? Até aqui eu tenho uns slides mostrando melhor, né? Por exemplo, ó, encapsulamento, tá aí, né? Obter velocidade, o avião, né? Para que você consiga fazer a movimentação de algumas funcionalidades, você tem que usar os métodos, né? Você não vai mexer, por exemplo, a velocidade do avião. Você não vai lá na velocidade e digita qual é a velocidade que você quer que o avião vá. Na realidade, você vai usar um método que é a aceleração, né? Aumentar a aceleração ou diminuir a aceleração, para você mexer, né, nesse atributo do avião para ele aumentar ou diminuir a velocidade. Então, isso aí seria o encapsulamento. Já a herança, né, como vocês podem ver aqui, ó, né, nós temos, por exemplo, aluno e professor, eles herdam as mesmas características de pessoa. Então veja que isso aqui é uma herança. O professor herda as características de pessoas, assim como também aluno. Porque tanto aluno quanto professor são pessoas. Então, professor vai ter nome, idade e endereço. Assim como aluno também vai ter nome, idade e endereço. Professor vai ter salário e currículo. Veja que isso daqui já é específico de professor. Enquanto de aluno vai ter matrícula e curso. Então veja que isso daqui só é inerente ao aluno. Mas o aluno ele vai herdar todas as características que a classe professor tem, como também o professor vai herdar todas as características da classe pessoa, certo? Então isso daqui vai ser herdado por esses dois. Então aqui nós temos o conceito de superclasse, né, que é a classe pessoa, e aqui nós temos o conceito aqui embaixo de subclasse, que são as classes que herdam de alguém, certo? Então eles herdam tanto os atributos, como também eles vão herdar os métodos, né? Então aqui são os métodos que eu vou poder executar com meus objetos, né? Veja que aqui, pessoal, isso aqui é o diagrama de classe, ó, lá da UML. Através da UML eu descrevo quais são as classes. Quando eu crio um objeto, pessoa, eu estou instanciando esse objeto, ou seja, o objeto vai ter esses atributos e esses métodos, certo? Aqui era o que eu estava falando para vocês também há pouco, ó, herança múltipla, né? Um objeto ele pode herdar características múltiplas. Então, o rádio-relógio é um exemplo disso. Ele herda as características de um relógio e também do rádio, né? Tranquilo aí, galera? E aí eu queria que vocês tentassem fazer esse exercíciozinho que tem aí proposto, certo? Na verdade é um exercíciozinho fácil, simples, certo? Eu queria que vocês dessem uma olhada e tentassem fazer ele, certo? Principalmente utilizando aí, né, no caso, como é que chama? O Astar Community, né? Uma ferramenta UML, para você criar aí as nossas classes, né? As nossas classes através da UML. Tá vendo aí, ó? Certo? Então eu queria que vocês tentassem criar, né, esse exercíciozinho aqui, ó, tentando fazer isso daí. Beleza? Opa! Pode sim. Pode sim, não tem problema não. Até porque é assim, como eu já não estou entrando na parte mais da programação justamente por conta disso, né, a ideia é a gente tentar aprender os conceitos da orientação a objeto através da UML por momento. E aí quando a gente retornar às aulas, aí vocês vão tentar implementar, né, na codificação. Embora, pessoal, eu ainda estou vendo aqui a possibilidade da gente fazer isso com compiladores online, né, usar o Java em compiladores online. O ruim é que não vai ser igual a gente utilizar, né, de fato a ferramenta NetBeans ou Eclipse como a gente costumava utilizar, certo? Pessoal, alguma dúvida aí sobre os conceitos? Pronto. Então, vamos lá, só para relembrar. Tentem, pessoal, enfatizar todos esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, primeiro, entender o que é o paradigma orientado a objeto, como eu expliquei. O conceito de orientação a objeto, o que é classe, o que é objeto, o que é mensagem, o que são atributos, o que são métodos, o que é o encapsulamento, a herança e o que é o polimorfismo. A herança, né, como vocês viram, existe classe e subclasse, né? A superclasse é a classe pai e a subclasse é a classe filha, né? Então, quando eu herdo uma da outra, todas as características de uma vai para a outra. Então, tentem assimilar esses conceitos, como eu falei para vocês. No slide, vocês vão ver que vocês vão conseguir já dar uma clareada nisso daí, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada em especial nesse videozinho que está aqui do YouTube, bem como uma leitura melhor, né, nesse artigo que eu coloquei para vocês,
E para amplificar ainda mais o conhecimento de vocês, sugiro que vocês façam o curso completo, né, de PO Java. Lógico que isso daqui vai demorar bastante. Né? Esse curso aqui são vários vídeos, acho que se não me engano são 32 videoaulas. Mas já é o curso completo para que você saia programando Java, certo? Se você assistir aqui, ó, nesse curso de orientação a objeto com Java, se você assistir as 3 ou 4 primeiras aulas, né, você já vai estar craque nessa primeira parte chamada de orientação a objeto, que aí ele vai te mostrando a orientação a objeto com a programação. Pois é, mas ele vai mostrando para você o que é a orientação a objeto, o que é método, o que é atributo, o que é herança, o que é polimorfismo. Então essas primeiras aulas, essas 4 primeiras aulas, são justamente para enfatizar os conceitos, entendeu? E assim, pessoal, quem tiver computador, né, quem tiver disponível aí, não sei se vocês já usam, né, se outro professor já usa, eu sugiro que vocês baixem esse software aqui, ó, que é o NetBeans, né? O NetBeans é a ferramenta, é a IDE que a gente vai usar para programar. Então, quem tiver computador em casa e puder instalar no seu computador para programar Java, baixa essa ferramenta chamada de NetBeans, certo? Deixa eu puxar ela para cá, ela está carregando aqui. Baixa ela no seu computador para que você consiga programar. Então ela é essa ferramentazinha aqui, ó. Então aqui é onde a gente vai programar com o Java, certo? Então, galera, como eu falei para vocês, nessa parte agora da disciplina, nós estaríamos aí migrando da parte de projeto, né? Ou seja, nós vamos desenhar o ML, a classe, e depois nós vamos vir para cá, para o NetBeans e fazer a conversão do ML, da classe, né, do diagrama de classe, no nosso Java. Então, você vai pegar o desenho da UML lá no Astar, por exemplo, aqui, ó. Vou abrir aqui o Astar para vocês verem. Lá na ferramenta do Astar, nós vamos ter o diagrama da UML chamado diagrama de classe. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, meu Astar aqui é esse, ó, certo? Então, se você vier aqui no Astar, você vai ver ó, que quando você criar aqui, você pode criar um diagrama de classe. Então, você vem aqui em novo, né? Aí ele vai perguntar, né, o que é que você quer criar. Mas deixa eu criar aqui, cadê, meu Deus? Foi fechar o bicho. Burro. Abrir ele aqui de novo. Poxa, cadê? Aqui, ó. Então, eu vou criar aqui ó, um diagrama de classe. Então, quando ele criar para você, ele vai criar isso aqui, ó. Então, você pode clicar aqui, por exemplo, ó, e criar uma nova instância de classe. Então, vamos chamar essa classe aí de carro. Então, essa classe aí vai ser a classe dos meus carros. Então, no exercício, o que vocês vão ter que fazer, basicamente, é isso, ó. Então, lá no carro, quais são os atributos do carro? Então, vamos botar aqui, ó. O atributo do meu carro vai ser, por exemplo, cor. Opa, tem que ser minúsculo, certo? Cor. Cor é de que tipo? Cor é um tipo inteiro, certo? Por quê? O número de portas. Oh, desculpa, que cor é tipo inteiro? É tipo, no caso seria do tipo string, né? Que é um tipo texto. Mas na frente também eu vou falar sobre o que é isso aqui, certo? Opa, não deixou eu criar, não. String. E é isso, é para criar o tipo, porque ele não entende o tipo string, é um tipo estrangeiro. String aqui, pessoal, seria tipo texto, certo? Caractere. Pronto, além disso, número de portas. Então, o número de portas seria do tipo inteiro, então int, certo? Ou seja, aqui eu tenho as características desse meu carro. E aqui embaixo, ó, eu posso criar os meus atributos, as minhas operações. Então, por exemplo, frear. Frear do tipo void. Mas na frente também eu vou mostrar para vocês o que é isso, certo? Opa! Ou seja, aqui eu estou criando o meu objeto carro, certo? Do mesmo jeito que eu poderia criar outros objetos aqui, ó, pessoas. Ou pessoa, né? A partir do objeto pessoa, lá como a gente viu o exemplo,
eu posso ter aqui, ó, professor. Né? E esse objeto professor aqui, ele pode, por exemplo, cadê? Herdar as características de pessoa. Tá vendo? Então, eu vou dizendo isso daqui no meu diagrama. Beleza, depois que eu fiz isso daqui lá na UML, aí o que é que a gente ia fazer? Nós íamos vir para cá, ó, ia começar a codificar em Java a criação desses objetos, certo? Então, eu ia criar o objeto carro e dizer quais são as características dele, quais são os métodos e aí por sequência. Pessoal, alguma dúvida aí sobre isso? João Pedro está dizendo que é mais o Eclipse. Tu já usou o Eclipse? Yeah. Pois é. Cara, eu só acho ruim uma coisa do Eclipse, porque assim, ele trabalha muito com plugins, né? Tudo que você vai fazer no Eclipse, você tem que plugar aquilo que você quer usar nele. Ele acaba sendo um pouquinho mais leve do que o NetBeans, mas na medida que você vai instalando os plugins, ele acaba se tornando mais pesado. Mas assim, existem N IDEs, né? Eu prefiro, de certa forma também, para algumas atividades, eu prefiro o Eclipse. Mas o NetBeans, para quem está aprendendo, né, eu acho que ele é bem mais simples, porque ele já vem com um conjunto de ferramentas suficientes para o cara desenvolver. Né? Mas enfim. Uhum. Tem algumas coisas que umas são boas, outras que são a outra é melhor. Enfim, vocês podem até ver também que existem outros. Né? O Spring é outra ideia também que é muito utilizada. Né? O Spring Source é muito utilizado para desenvolver em Java também. Mas assim, fiquem à vontade. Desde que vocês programem orientado a objeto e com Java, é o que importa, certo? Galerinha, mais alguma dúvida? Cara, bloco de nota é porque aí o cara vai. O cara vai usar bastante, né? Para trabalhar com bloco de notas, o cara vai ter que lutar um pouquinho mais. A vantagem também lá do NetBeans e das ideias é que tem muita coisa que você pode usar o autocomplete, né? Então, por exemplo, ó, quando eu quero escrever system.out.print, né, que é para escrever na tela, né? Eu só coloco aqui, ó, Salt e dou um tab e ele já era, né? Public state void main, do mesmo jeito, né? Eu posso botar public state void main, aí dá um tab já era, né? Então ele aumenta muito a questão da produtividade. Beleza? Pois, galerinha, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, certo? Entrem em contato comigo, manda mensagem, certo? Mas essas aulas dessa semana eu quero que vocês enfatizem nesses conceitos que eu coloquei aqui, né, no conteúdo para vocês. Beleza? Vou encerrar aqui a aula de hoje e qualquer coisa, né, vocês entram em contato. Valeu, galerinha. Até mais.